Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, capítulo 19, versículos 23 a 41. Diz a palavra do Senhor: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Meus queridos, nós vemos aqui uma confusão tremenda lá na cidade de Éfeso. Quando o evangelho chega nessa cidade, uma cidade completamente idólatra, eles acreditavam serem os detentores dos direitos do templo da deusa Ártemis. A deusa Ártemis seria a correspondente grega da deusa Diana na mitologia romana. Então, essa cidade tinha ali, né, dentro da cidade de Éfeso, tinha um templo dedicado a essa deusa, e era um templo tão esplendoroso que chegou a ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só que interessante, neste templo havia uma construção toda em mármore, 127 colunas com 20 metros de altura,
tudo esculpido no mais puro mármore. Imagine só a beleza desse templo, e era um templo dedicado à deusa Ártemis. A deusa Ártemis era a deusa da caça, a deusa do selvagerismo, né? da ideia de ir em busca de alimento, e eles acreditavam que esse templo havia caído do céu, embora eles soubessem da construção desse templo feita por alguns imperadores muito tempo antes dessa época aqui da narrativa bíblica. Além disso, era um território que sofria muito com terremotos e muitos acidentes naturais, e por isso esse templo teve que ser reconstruído pelo menos 3 vezes. Na última construção, Alexandre o Grande foi quem patrocinou aí essa grande construção do templo de Diana ou de Ártemis lá na cidade de Éfeso. Toda a cidade girava em torno desse comércio religioso. As pessoas iam até essa cidade em romaria, acreditando que a deusa Diana, então, era a protetora dessa cidade e era a grande abençoadora dessa região. E aconteceu que Paulo, quando chega com o evangelho, pregando junto ali com Gaio, Aristarco, outros que compunham também o time dos missionários, causa uma confusão. Demétrio se levanta como o líder do sindicato dos ourives, aqueles artífices que estavam fazendo as imagens de Diana e as imagens do templo, e de repente eles se veem ali com um imbróglio muito grande, né? O problema era gigantesco. Caso o evangelho alcançasse as pessoas ali daquela cidade, o comércio religioso diminuiria. Isso faria com certeza com que os ourives e os artífices tivessem um impacto econômico muito grande, perdessem ali a sua fonte de lucros. Com isso, Demétrio se levanta como líder do sindicato para promover alguma ação em favor deles e contra os missionários. Acontece que essa ação aí deu mais confusão, deu muito tumulto e não resultou em nada. No final das contas, foi colocado panos quentes aqui pelo próprio escrivão da cidade, que teve que acalmar a multidão e explicar qual era o procedimento que Demétrio e os seus artífices do sindicato ali deveriam procurar para fazer. Então eles deveriam procurar os procônsules, eles deveriam procurar prestar a queixa formalmente nos tribunais que poderiam tomar conta desse problema. No entanto, o Paulo e a equipe missionária não saquearam nenhum templo, não cometeram nenhum crime, e segundo a lei romana que dominava sobre aquela época. Então, claro, eles não deveriam ser condenados por causa disso que estava acontecendo. É interessante analisar aqui que essa confusão aconteceu e tinha algumas pessoas que gritavam uma coisa, outras gritavam outra, e tem um pessoal ali que nem sabia por que estava ali no meio da multidão. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vendo muita polarização, pessoas de um lado, pessoas de outro lado, querendo pregar contra o outro, e tem muita gente que está no meio sem saber para onde vai e também não sabe nem por que está ali, né? Nós vemos isso em muitos movimentos, às vezes lá na Avenida Paulista, tem lá as carreatas, passeatas e movimentos promovidos por algumas entidades, né? E de repente tem muita gente ali que nem sabe por que está ali, nem sabe a causa que está defendendo. A maioria das pessoas não busca nem saber. E eu quero te incentivar a realmente se aprofundar na causa que você defende, para que você entenda aquilo que você está fazendo. E se você
quer se aprofundar mais na palavra de Deus, esse é o caminho certo. Vamos fazer dos nossos devocionais aqui um caminho para nos aprofundarmos na palavra de Deus, para sabermos aquilo que nós realmente queremos. Paulo e seus companheiros, eles tinham bem definido nos seus corações aquilo que eles queriam, aquilo que eles estavam buscando. E quando nós temos isso bem definido, uma causa a que defender, um caminho a ser percorrido, nós encontramos o nosso propósito de vida. Mas isso precisa sair de dentro de nós e nós precisamos, como uma pedra bruta em que é esculpida a imagem ali, né? Você precisa ser esculpido para que aquela imagem seja bem clara, né, para que todos vejam. Desculpe aí, deu um branco aqui, né? Mas é importante que a gente saiba aonde a gente está indo. É importante que a gente tenha na nossa mente o caminho a ser percorrido e por isso nós estamos propondo esse caminho de estudar a palavra de Deus, de nos aprofundarmos na palavra de Deus. Era uma cidade idólatra e quando o evangelho chega nessa cidade, mexe com as estruturas da cidade. Isso é verdade. Eu acredito que o Evangelho ele mexe de tal forma com a nossa estrutura que muda a nossa cultura. E por isso essa cidade precisava passar por uma transformação cultural. Claro que nós não estamos pregando o desemprego, não é isso. Nós estamos pregando que as pessoas podem ter outras oportunidades que não o comércio de idolatria, que não o comércio de materiais que vão levar outras pessoas a pecar. E por isso Deus vai providenciar aí um escape, um caminho para que você também seja sustentado quando você descobre o seu propósito, quando você descobre que Deus ele tem um propósito muito maior para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque nós vemos por meio da sua história e da narrativa bíblica que o Evangelho é um transformador de culturas. Nós cremos que o Senhor quer implementar a cultura do seu reino aqui na terra e o Senhor escolheu a igreja para praticar isso, para colocar, ó Deus, o seu plano em prática e nós somos os agentes de transformação que o Senhor escolheu para estar neste mundo e praticar a sua palavra e viver esse reino, Pai. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que o Senhor, ó Deus, nos direcione para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ensina na sua palavra e assim possamos viver de maneira reta, justa e consagrada ao Senhor. Nós te agradecemos porque a sua palavra também é muito clara nos seus ensinamentos acerca da idolatria, acerca de tantas outras coisas que são bem definidas na sua palavra e nós queremos nos atentar a isso, viver cada dia mais a sua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã no próximo devocional em nome de Jesus. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau.